pastor Rui vai trazer a palavra, amém? Glória a Deus. Ainda de pé, antes que você se sente, eu quero orar pela vida dele, amém? Nesse instante, e você pode levantar suas mãos para cá, amém? Pastor Rui tem se esforçado tremendamente para estar na casa do Pai todo o tempo, amém? E tem recebido muito do Senhor. E nessa semana em que eu o convoquei para estar aqui no altar do Senhor, ele falou: pastor, eu estou meio trêmulo, eu estou meio abalado, eu estou meio assim, né? Eu nunca vi o pastor Rui desse jeito. Então eu acho que tem algo de Deus muito forte para nossas vidas nessa noite, amém? Glória a Deus, porque o temor do Senhor é aquilo que nos faz nos entregar para Ele. E se Ele tem entrega para o Senhor, tem entrega para você também nesta noite, amém? Aponte suas mãos, vire suas mãos, levante suas mãos para cá. Nós queremos orar pela vida do pastor Rui. Senhor Deus, nós oramos pela vida desse homem de Deus. Senhor, nós oramos pela vida do pastor Rui, Pai. Nós declaramos vitória nesse altar, Senhor. Porque quando o homem vem, Senhor, por baixo, o Senhor coloca ele no caminhos e lugares altos. Senhor, exalta a tua palavra através do teu filho. A tua glória é para ti, a glória é para ti, Senhor. E Ele quer colocar, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para as nossas vidas. Então usa, Pai, o teu filho de maneira sobrenatural nas nossas vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Amém? Então, se você está feliz, você vai dar um passo de fé agora. Amém? Chegando mais perto de mim. Por favor. Vocês que estão lá atrás, todo mundo indo para frente. Primeira e segunda cadeira, você tem que parar aqui e ali, para a gente ficar pertinho. Chega junto, que Deus vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, realmente é verdade, quando eu fui convidado para ministrar essa palavra, desde segunda-feira, no domingo o pastor falou, e desde segunda-feira da madrugada, o Senhor já começou a falar comigo, dar o direcionamento, e um direcionamento forte como nunca tinha acontecido. Porque eu já ministrei sobre milagres, sobre fé, mas o que Ele tem hoje para nós é a ação, é o resultado, é a operação desse milagre, dessas curas para mim e para você. Amém? Amém. E não somente a palavra, né? E eu tenho certeza que vocês, eu e vocês, nós estamos aqui. Tem pessoas que chegaram aqui tristes. Pode sentar, amado, pode sentar. E o nosso tema da noite é fé, cura e milagres. E nossa noite tem pessoas que chegaram aqui, tem pessoas que foram convidadas e elas não deram esse passo de fé, irmão Geraldo, para estar aqui. Mas você deu. Você deu esse passo de fé, amado. E é essas pessoas que o Senhor quer. E é essas pessoas que o Senhor usa. Amém. Eu e você, que cremos, que damos o passo. Não, mas é que eu estou gripado, né? Mas é que é isso, mas é aquilo, né? Eu estou me sentindo bem, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. E as pessoas que eu convidei, pastor, todas elas foram atacadas. Pastor, me ligaram agora, eu estou com febre, eu estou doente. Outro deu um ataque de fígado, foi tomar remédio, piorou mais ainda. A pessoa está mal, não está bem. Então são coisas do mundo espiritual que tem sido falado nesse altar, e muitas vezes nós não prestamos atenção, nós não entendemos. Irmã Gerilda, você tem umas cadeirinhas aqui, por favor, irmã Gerilda, eu quero te ver mais de perto, irmã Gerilda. Você está muito longe. Aí, agora sim, você dá um retorno bom demais. E aí muitas vezes, amados, nós diante do desafio, diante da luta, irmão Ney, nós paralisamos, porque o medo paralisa, o desânimo paralisa. E nós temos visto pessoas aqui nessa igreja que estão sem ânimo, estão paralisadas, estão com medo de avançar, de dar um passo. Porque o medo faz isso, ele paralisa, ele não permite que a gente ande.
Mas o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E nós vamos ver aqui, nós vamos entender que o Senhor Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo sempre. Amém? Você crê nisso? Se você vai lá na carta de 1, e o nosso texto base, ele está lá em 1 João, amados. A carta do apóstolo João. 1 João, no capítulo 4, abre aí a sua Bíblia. 1 João 4, quem trouxe Bíblia? Amém. Quem está armado aqui nesse lugar? Trouxe Bíblia. Estou falando Bíblia. Então você está armado. Capítulo 4, no verso 16, nós vamos ver que Deus é amor. Deus nos amou primeiro. Ah, pastor Rui, mas é porque eu fui buscar Deus, porque, sei lá, por uma razão, porque eu queria conhecer mais de Deus, eu estava curioso, e eu queria conhecer mais de Deus, eu queria entender mais da palavra. Esse é um tipo de pessoa que chegou até Deus. Mas tem um outro que estava no fundo do poço, como eu. Sabe, irmã Eva, eu estava no fundo do poço, e eu fui buscar o Senhor, totalmente contra a minha vontade. Foi Ele que me carregou, me arrastou assim, pelo amor e a misericórdia. Ele vai fazer isso algumas vezes com a gente, irmão Zezinho. Ele vai nos puxar com amor, com misericórdia. Vai permitir que a gente chegue no fundo do poço, pastor, para que Ele possa nos conduzir. E aqui em 1 João capítulo 4, verso 16, a palavra de Deus nos diz: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor. Diga comigo: Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? Eita glória. Mas Deus, Ele já cura, Ele já faz cura, milagres, amados, desde a antiguidade. Se nós vamos falar aqui de curas, de milagres, de coisas tremendas do que Deus fez, nós podemos começar lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro, depois de Gênesis. Nós vamos lá no Pentateuco, que esse livro de Êxodo ele faz parte do Pentateuco, e lá no capítulo 23 de Êxodo, a gente vai ver que Deus ele já opera milagres, irmã Maria, desde a antiguidade. Capítulo 23, Êxodo, no verso 15. Aleluia, vamos ver o que diz aqui a palavra. Êxodo 23, 15. Desculpa, gente. 23, 25. 23, 25. Êxodo 23, 25. Servireis, achou? Acharam? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém? Vamos falar juntos. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Amém? Então, se eu sirvo ao Senhor, se eu me entrego a Ele, se eu dependo dEle, Ele vai proteger o nosso pão, o nosso alimento, a nossa água, a nossa alimentação. Ele não vai deixar faltar, porque eu nunca vi um servo de Deus sem pão. Pode passar por escassez, mas Ele não faltará o pão e nem a água. O Senhor vai levar. Muitas vezes nós temos N testemunhos de pessoas que estavam passando necessidade, eles estavam sem nada para comer em casa, aí ele começa a clamar: Senhor, eu estou com fome, Senhor, eu preciso. E aí daqui a pouco alguém bate a porta. Sim, pois não? O senhor queria falar com quem? Não, que eu trouxe aqui uma cesta básica.
para o Senhor, para a Senhora. Quem já ouviu o testemunho desse livro? Quem já ouviu? Amados, socorre demais. É o Senhor cuidando para não deixar faltar o pão, irmão Francisco, e nem faltar a água, quando nós servimos ao Senhor. Amém? E lá em Deuteronômio, no último livro, Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, é o 5º livro, lá no capítulo 7, nós vamos ver também o cuidado de Deus sobre quantas enfermidades, quantas doenças, né? No capítulo 7, no verso 15, diz assim, ó, show? Trabalhar. Eu ia falar hoje, pessoal, levem Bíblia, porque hoje nós vamos passear, vamos navegar nas nossas Bíblias. E o Senhor afastará de ti toda enfermidade. O quê? Toda enfermidade. Toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos que te odeiam. Olha só. Olha só. O que é você perseguir um cristão? O que é você perseguir um crente? O que é você não gostar do crente? O que vai acontecer? Aqui, ó. Ah, não, Deus é mau. Não. É porque a pessoa que persegue o ungido do Senhor, a pessoa que persegue, que odeia, amado, ele está fazendo o quê? Ele está odiando a quem? A Deus. A Deus, amados. E por isso nós vamos ver isso. Muitas pessoas falando mal de um justo, e aí daqui a pouco acontece alguma coisa com ele. Por quê? Porque ele começa a ter parte com o diabo. Essa pessoa começa a ter parte com Satanás. Amém? Por isso que ele diz aqui, ó: o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas que colocou nos egípcios. As 10 pragas do Egito ali, lembra? Amado, até hoje o Egito tem em torno de 700 deuses, e até hoje se passa muita dificuldade. Existem pessoas, não sei se vocês sabem, mas existe um grande número de pessoas que moram, sabe aonde? Nos cemitérios no Egito. Sabia disso? Quem sabia disso? Você não sabia? Eles moram nas catatumbas, nos cemitérios. Tamanha é a dificuldade no Egito. Porque eles oprimiram o povo de Deus durante 400 anos. Ah, mas eu sou contra Israel, não sei o que. Cuidado, não entra nessa. Não entra nessa frequência, que vai ter problema. Amém? É aqui, ó. E as porá, as enfermidades, antes as porá sobre todos que te odeiam, que odeiam o povo de Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor, além de nos proteger contra as enfermidades, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, sofrerão consequências. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque essas pessoas estão se afastando de Deus. Se ela ferir um de nós, está ferindo Deus, está ferindo a criação, está ferindo o próprio Deus, está tocando na menina dos olhos do Senhor, amado. É por isso que eu não ouço falar. Outro dia a irmã Yara, ela falou muito bem, eu não sei se ela parece que estava aqui no ofertório, e ela falou uma coisa muito séria. Não, se tem algum pastor que está fazendo alguma coisa errada, é ele com Deus. Ela falou. Quem lembra disso? Eu lembro direitinho. Eu que não vou falar mal de pastor, mal de líder, mal de fulano, do ciclano. Não, eu já fiz esse pecado demais, gente. Eu já peguei demais, irmão Chico, nesse sentido, porque eu sentava na ripa. Mas depois que eu conheci Jesus, a minha história mudou, porque eu comecei a entender o que era Deus, o que era ter essa relação com o Senhor. Amém? João 3,16. Todo mundo sabe esse versículo. O que diz lá? Deus amou. Vamos falar com a irmã, não vamos deixar a irmã sozinha, amados. Vamos lá. De tal maneira Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Glória a Deus, glória a Deus. Mas agora eu queria que vocês acompanhassem a irmã Gerilda, ou vocês vão ficar calados. Vamos lá. O que
fala lá em João 3,16, tem que estar na sua mente, tem que estar na tua cuca legal, varão e varoa. Esse versículo tem que estar aqui, ó, como ela falou. O que está escrito lá em João 3,16? O mundo de tal maneira, sem orar, que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Está gravado? Está gravado? Gravou esse versículo? Está gravado. Está gravado. Porque quando você for falar do amor de Deus, você fala, o amor dele é tão grande que deu o seu único filho, seu filho unigênito. Então esse amor ágape, é amor extremo, é amor extravagante, é amor incondicional. Ele não impõe condição. Ele não, olha, se você me amar, se você andar nos meus caminhos, sim, isso aí já fala de intimidade, mas o amor dele não muda para ninguém. Viu, irmã Maria? Não muda para ninguém o amor dele. Amém? Mas Deus operava milagres, curas na antiguidade. Olha a travessia do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho está lá em Êxodo 14:15, não precisa você abrir, está lá em Êxodo 14:15. O povo de Israel, Moisés na minha frente, levando aqueles 2 milhões de pessoas. Aí ele vem, Faraó está atrás, perseguindo, e ele está vindo, aí chega, que tem mar. Você imagina o desespero de Moisés, sabendo que lá atrás estava um exército violento, sangrento, sanguinolento, que queria destruir aquele povo, e na frente eles tinham um mar vermelho. Ele não podia ir para frente e não podia ir para trás. E Moisés começa a clamar ao Senhor e olha para aquele mar. Você se imagina colocando na situação de Moisés? Se imagina por 30 segundos. Se coloca na posição de Moisés. Você dirigindo, você à frente de um povo, né? O mar à frente, seu inimigo atrás. O que você faria? Irmã Luana, o que você faria, irmã Luana? Clamaria a Deus. Foi o que ele fez. Foi o que Moisés fez, e ele ficou clamando: Senhor, Senhor, nos ajuda, Senhor, e agora o que vamos fazer? Faraó está atrás, o Mar Vermelho na frente. Moisés, a sorte que Moisés tinha ouvido ligado do Senhor. Moisés, pega o teu cajado, toca na água, a água vai saber e vocês passam a seco. Ele acordou. Ação! Isso aponta para ação, amados. Eu e você, nós temos que colocar a nossa fé em ação e não ficar só orando, Senhor, me socorre. Não, ele quer que a gente haja. E ele toca o cajado na água, o mar se abre e eles passam a seco. E os cavaleiros do Egito, os carros de guerra também passam a seco. Só que na hora que eles estão passando, irmão Antônio, o que acontece? Uma festa. Eita glória! São 2 milagres em um. São 2 milagres em um na antiguidade. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Deus. E nós vamos ficar contando milagres aqui o tempo todo. E sabe o que diz lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8? Que no amor não há medo. Você tem sentido medo? Você tem sentido medo das suas decisões, do seu trabalho não vai dar certo? O que você tem que fazer? É uma enfermidade, uma doença. Você tem sentido medo? Alguém tem sentido medo? Levanta o braço aqui. Amado, isso é normal. Mas esse medo não pode ser constante. Esse medo não pode nos perseguir. Esse medo não pode nos travar. As dúvidas, as circunstâncias que nos paralisam, uma enfermidade de um familiar, de uma pessoa querida, uma luta, uma dívida, um problema financeiro. Amados, nós não podemos amar o dinheiro, mas Deus, o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata. E lá em João 10:10 tem algo que fala tremendamente comigo, quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida fracassada, não é isso? Não é? Vida em abundância. Essa vida em abundância também ela fala do financeiro. Mas o financeiro, o dinheiro, ele tem que ser nosso escravo. Ele não pode ser nosso Senhor. Ele não pode nos dominar. Nós não podemos viver para Ele. Ele tem que ser nosso escravo para nos servir, para a gente abençoar vidas, abençoar nossa vida. Para ele não estar correndo com medo. Aí tem que pagar o cartão de crédito. Aí tem que isso. Aí todo mês é aquele sufoco. Porque é difícil. É difícil ter falta
financeira, você passar fome, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, você não tem dinheiro para pagar o colégio do seu filho. Nós não podemos ter medo do dinheiro, porque nós temos que aprender a administrar, ser bons administradores, eu e você, amém? Amém. E aprender a usar, mas ele tem que ser nosso escravo e não Senhor, amém? Diga comigo, o dinheiro é meu escravo e não meu Senhor, porque o meu Senhor é Jesus, amém? Amados, mas na antiguidade Deus curava e operava milagres. Se nós formos falar, nós vamos ver N milagres. Agora Jesus, Ele cura, é aquele que cura. Nós vemos Jesus como aquele que cura. Se nós formos lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 23 e 24, Mateus 4, abra sua Bíblia, Mateus 4, nós vamos ver 4:23. Nesse capítulo, Jesus, nesse capítulo 4, ele está na Galileia e ele está operando muitos milagres. Todas as pessoas que eram levadas a Jesus foram curadas. Você sabia disso? Só quem não foi curado foi aquelas pessoas na terra dele, que conheciam ele, que brincavam com ele, e que, não, mas esse aí é Jesus. Eu lembro, ele brincava, ele fazia uns carrinhos de madeira, a gente brincava quando era guria, que agora ele está dizendo que ele vai curar, que ele é o mestre. Agora estão dizendo que ele faz isso, que ele faz milagres, e essas pessoas não creem, porque o profeta em casa muitas vezes não tem honra. Sim? Sim? Quantas vezes você tem falado na sua casa, você tem falado do amor de Deus, você tem falado de Jesus, e as pessoas têm zombado de você, confrontado você? Já aconteceu isso com alguém? Comigo já. Pois é, isso aconteceu com Jesus também. Mas aqui, olha só, no verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que Jesus estava fazendo? Curando todas as doenças e enfermidades, pastor Valério, todas. Aqui fala todas. Não era só gripe, era febre, era uma coceirinha. É isso que está falando aqui? Não. Todas as enfermidades, todas as doenças, irmão Antônio. Não interessava, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele é especialista nas impossibilidades. Amém? Então Jesus é aquele que cura. Amém? Amado, sabe qual é o nosso problema? Como povo cristão, o problema não é Deus, porque Deus cura. O problema não é Jesus que opera milagres. Sim, não, ele não é o problema. A palavra não é o problema, não é a palavra. O problema somos nós, é os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles geram atitudes. Essas atitudes geram ações, e essas ações geram resultados. É assim. Aí, quando você está falando aqui, hoje haverá curas e milagres nessa noite, mas porque o meu problema, pastor Rui, é difícil. Eu já orei tanto, eu já pedi tanto a Deus, não aconteceu não. Mas é porque eu estava lendo, pastor Sam, e igual outro dia, um irmão, não, porque a Bíblia foi escrita no ano 400, e aí foram muitas pessoas que escreveram a Bíblia. Sim, foram 40 autores. Amém? Está correto? 40 autores escreveram. Só que esses 40 autores, um não conhecia o outro, a maioria das vezes. Porque foi escrito durante quantos anos? A Bíblia? 100 anos? De Gênesis, Apocalipse, 1600 anos. Eita glória! Então um não sentou com o outro, mas dá a impressão que parece que os escritores do Antigo Testamento sentaram com os do Novo Testamento. Sentaram com Paulo, sentaram com Mateus. Ele estava escrevendo. Mas sabe por quê? Eles apenas escreveram.
transcreveram. Quem é o escritor verdadeiro? Quem é o escritor verdadeiro da palavra de Deus? Por que essa consonância? Porque uma profecia que é dita por Isaías lá, 800 anos, ela acontece lá na frente, é porque Isaías era um bom profeta? Não, é porque o Espírito Santo revelou para ele, amado. Amém? É porque o Espírito Santo revelou para ele. Então, quem dá a palavra para esses 40 autores, apesar de serem pessoas diferentes, reis, cobradores de impostos, judeus, mestre da lei, no caso de Paulo, escreveu 14 cartas, o Espírito Santo direcionava o que eu tinha que falar. E isso é que é tremendo. E quando eu e você tenta contestar alguma coisa, não, porque eu vi outro dia na internet, eu estava lendo com um teólogo, eu estava estudando aí com os teólogos, e eles estavam falando isso e falando aquilo. Por que você não crê? O problema é você, o problema somos nós, o problema é a nossa falta de fé, os nossos pensamentos, que você deixa o inimigo atuar na sua mente, e aí você acha que é melhor do que quem escreveu. E aí não acontecem as coisas na dimensão, você não, mas a minha vida, Deus é comigo, não se mentira. Papo furado. Porque eu dizer que Deus é comigo é muito fácil. E Ele é, tá certo? Deus é contigo, agora você não é com Ele. Porque você coloca em dúvida as coisas do Pai, a palavra de Deus. Quando eu coloco em dúvida a palavra de Deus, eu estou tendo pensamentos e atitudes que me afastam de Deus. Amém? É por isso que diz que Jesus, ele veio para os simples, ele veio para os doentes, irmão dele. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os doutos, para os letrados, para os doutores. Eu vim para os simples. Porque os doutores, né, os filósofos, os entendidos, ficam caçoando da palavra de Deus. Outro dia nós temos ministros do STF rindo da palavra. Isso aí foi escrito, não sei o quê. Rindo, ministros, doutos, homens doutos, homens de autoridades, mas ignorantes, porque não conhecem a palavra, totalmente ignorantes. E assim tem muitos, está cheio, porque essas pessoas estão distantes de Deus. Mas quando você, mas os escritores, doutores, engenheiros, autoridades, está cheio, vazios. Mas quando colocam na cabeça do travesseiro, tem que tocar com uma garrafa de uísque, ou com um cigarro de maconha, para poderem dormir, porque eles não têm paz. Assim, cheio as mansões, eles estão cheias de pessoas assim. Ou então com remédios, com Lexotan, um remédio para poder dormir, porque eles não têm paz, porque eles não conhecem o Deus da Bíblia. Sabe por que eu afirmo isso? Porque eu era assim. Eu só não usava Lexotan, nem fumava maconha, mas eu não dormia. Meu nível de ansiedade era no topo, mas eu me achava. Esses ignorantes evangélicos, isso era eu. Eu estou falando do que eu era ali, agora, 22 anos atrás. Um ignorante. O ignorante era eu, o cego era eu, e me achava. Mas quando o Senhor, pela sua misericórdia, me alcançou, a minha história mudou, e a minha visão mudou, meus pensamentos mudaram. Por isso que eu creio nessa palavra. Você crê nessa palavra? Amém? Mas um dos milagres mais sobrenaturais, amados, ele está ali em Marcos, no Evangelho de Marcos, que é o segundo Evangelho. Abre aí no segundo Evangelho, que é Marcos, no capítulo 5, Marcos 5, versos 25. 5:25. O que está escrito lá em Marcos 5:25? Quem lembra? Vai se chegar lá. Sol, lembra? Marcos 5:25. Irmão Geraldo, você que é bom de Bíblia. A cura da mulher enferma, o fluxo de sangue. Esse é um dos milagres tremendos. A gente pode ver aqui rapidamente
E aconteceu no verso 25 que certa mulher que havia. Deixa eu colocar aqui que o ampliador de imagem não está dando conta. Deixa eu botar aproximado. A letra não é, né? Grande multidão seguia comprimindo Jesus. Esse era o contexto, tá? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Amados, quanto tempo dura o fluxo da mulher? 7 dias, 6 dias, né? Essa aqui fazia 12 anos. Você consegue entender a dor dessa mulher? E ela muito padecera na mão de vários médicos, tendo dependido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Então cada vez a vida dela piorava. E o fluxo continuava. Você imagina essa mulher afastada, porque a mulher durante o fluxo ela era considerada impura no costume judeu. E ela era afastada da sociedade, ela era afastada das pessoas. Ninguém podia tocá-la, nem o marido podia tocá-la, enquanto ela estava impura. Essa mulher não estava 7 dias, ela estava 12 anos, irmã Gerilda. Era muito tempo. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe, porque havia uma multidão perto de Jesus. Mas ela vem por onde? Por onde que ela vem? Porque ninguém podia tocar dela, você entende? E ela era conhecida, com certeza. Porque dizia, sabe o que ela pensava? Olha o pensamento dela, olha o pensamento dela. A irmã Yara, olha o pensamento dela. Qual era o pensamento dela? Se eu apenas tocar na orla das vestes. Eita glória, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, na orla, na ponta, na linha, aquela última linhazinha da veste de Jesus, uma linha, se eu tocar numa linha da veste de Jesus, eu serei curado. Esse é o pensamento dela. Percebe que fé passa por pensamento, que a nossa mente é um campo de batalha, e é isso que ela queria. E logo se lhe estancou o sangue, a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Ela tocou Jesus no meio da multidão, ela veio por trás e ela foi curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Olha só, gente, o milagre aconteceu, e eu acho tremendo, porque o milagre aconteceu, e a mulher, ela vem por trás, ninguém pode tocar nela, nem Jesus poderia tocar nela, nem ninguém, mas ela disse: se eu tocar na veste, eu não posso tocar em Jesus, senão ele vai ficar impuro. Entende? Compreende? Aí, se eu tocar na veste, na ponta da linha, se eu tocar aqui, serei curado. Eita, glória, isso é fé, isso é colocar a fé em ação, amado. Isso é ter no seu pensamento, acreditar, e é isso que eu e você, nós precisamos nessa noite, ter a nossa fé ativada. Amém? E ela tocou, e Jesus pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu poder, virtude. Quem me tocou? E os discípulos responderam: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Como é que só quer que eu descubra que ele tocou? Se no meio da multidão, um monte de gente. Quem tocou? Como é que eu vou saber? Não tem filmagem, não tinha câmera, não tinha celular para filmar, não tinha câmera, não tinha aquelas câmeras da rua ali, estava filmando lá. Não, vamos ver com o vizinho ali, se ele pegou a filmagem que a gente consegue ver quem filmou. Não tinha. Quem te tocou? Então, porém, ele olhava ao redor para ver quem fizera isso, Então a mulher, atemorizada e tremendo, com muito medo, cônscio de que nela se operaram, veio, prostrou-se diante dele e declarou-se toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre de todo esse mal. Oh glória, amém? Quem pode glorificar o Senhor? Dá uma glória a Deus, um aleluia, aplaudir, se manifestar, porque esse é o poder do nosso Deus. Esse Jesus é aquele que cura. Ah, mas isso aí aconteceu só na época que Jesus estava passando na terra. Alguém pode falar para você? Não, mas acontece hoje, acontece agora. Basta que eu creia, basta que eu coloque a fé em ação. Amém? Amém. A fé que crê. Qual o significado de fé? O que significa fé? Irmã Yara conhece a Bíblia. Qual a definição de fé? Assim, em poucas palavras.
Perfeito? Que crer naquilo que você está vendo. Se eu tocar, eu vou ser curado. Ela conseguia ver alguma coisa? Nada, não estava vendo nada, ela estava enxergando aquilo lá. Se eu tocar nas vestes deles, eu serei curado. Então ela cria naquilo que ela não via, e ela acreditava a convicção daquilo que não existe. Isso é fé. É você crer naquilo que você não vê, e você ter convicção daquilo que não existe. Isso é fé. É por isso que a pessoa que ela não tem fé, ela fica buscando razão, ela é racional, ela fica buscando uma fé racional. Aí não cola, né? Aí não cola. Amém? Então, esse é um dos milagres tremendos. Fé não é apenas acreditar, é confiar e agir, e você se aprontar para agir. A mulher ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus estava na região e que ele operava milagres. E ela creu, ela ouviu falar, ela não viu Jesus. Jesus não falou com ela, Jesus não fez célula na casa dela, não discipulou, ela não viu Jesus. Você não está entendendo, querido? Ele não foi comer na casa dela, como fez na casa de Zaqueu. Hoje eu quero ir na sua casa, Zaqueu. Não, ela ouviu falar de Jesus. Isso é fé por excelência. E ela decidiu: se eu apenas tocar, eu serei curado. Amém? Tem outra passagem também que eu acho tremenda, eu tenho certeza que você sabe. Lembra aquela passagem do centurião? Do servo do centurião? O centurião, ele era um comandante que tinha 100 homens. Ele comandava 100 homens, ele era do exército romano que oprimia o povo de Israel. Olha a situação. Então ele era inimigo de Israel, não era amiguinho. Ele oprimia, cobrava impostos, batia, julgava, fazia tudo. Roma estava ali, dominando. Eles faziam o que queriam. E esse centurião chega para Jesus e diz: Senhor, o meu centurião não está bem, ele está passando mal, já dei remédio, já fiz tudo que podia fazer. Ele ouviu falar de Jesus também, e ele creu. Ele disse: se tu falares que ele será curado, Senhor, uma palavra, ele será curado. Aí Jesus: não, eu vou na sua casa. Chamou atenção. Jesus não estava pregando para os romanos, ele estava pregando para os judeus. Mas então chamou a atenção porque aquele homem não era judeu, aquele homem era romano, e era um soldado, e era um comandante, era um capitão da guarda romana. Chega para ele: se apenas o Senhor disser uma palavra. Não, vou lá na sua casa. Precisa não preciso, sou indo na minha casa. Foi isso que ele disse, irmão dele. Basta apenas uma palavra, porque eu entendo de autoridade. Se eu disser para um dos servos meus, ele vai, ele vai. Se eu disser ele vem, ele vem. Ele entendia o princípio da autoridade. Militar tem esse entendimento fácil. Aí Jesus: seu servo está curado. Quando você chegar em casa, ele está curado. Quando ele chega em casa, o que aconteceu com o servo? E aí ele creu, ele disse: eu creio. Mas o servo estava lá na casa dele. Olha só, apenas uma palavra que o Senhor disser, ele vai estar curado. E quando ele sai de perto de Jesus, ele já estava certo que o servo estava curado. Quando ele chega em casa, ele confirmou que o servo estava curado. Só que antes dele sair, Jesus disse: eu nunca vi em Jerusalém tamanha fé. Amém? Porque ele não era do povo, ele não era da religião, ele não era judeu, ele não era cristão, ele não era, gente. Mas ele, naquela hora, ele praticou a fé, ele exercitou a fé, e ele tinha ouvido falar de Jesus. Amém? Amém. E a cura que transforma, a cura transformou a vida dessa mulher, transformou a vida do centurião, transformou a vida daquele servo. A cura transforma, porque o milagre, ele traz uma testemunha. O milagre é um testemunho do poder de Deus. O milagre é importante, por isso que nós temos que clamar por milagres. Aqui hoje nós vamos clamar por milagre na sua vida, por cura na sua vida. Se alguém tem alguma enfermidade, se alguém está passando por alguma luta, se alguém está passando por algum deserto, hoje nós vamos clamar pela sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? O milagre é Deus intervindo além da lógica humana. É Deus intervindo além da lógica humana. A lógica humana não é porque eu tenho uma doença, aí aplicou um remédio, tal, aí melhorou, houve a cura. Então, essa é a lógica. Mas o milagre, ele foge da lógica. Não tem lógica. Amém, queridos?
E a cura daquela mulher não foi secreta. Jesus pediu para que ela testemunhasse. Fala. Teve um outro milagre tremendo também, que eu vou falar rapidamente aqui. Qual foi? A ressurreição de Lázaro. Outro milagre sobrenatural. Sim ou não? Né? Sabe por quê? Porque quando Lázaro morreu, quantos dias depois Jesus ficou sabendo? Quantos dias depois ele chegou em Betânia? Quantos? 4 dias. Ele foi avisado. Disse: não, eu vou lá. Era amigo dele, Lázaro era amigo, Marta era amiga, Maria era amiga. Era uma família amiga de Jesus, mais que irmãos. Irmão Geraldo, sabe quantos dias ele demorou? 4 dias. Meu Deus do céu! E essa passagem está lá em João, no capítulo 11, no versículo 20, que diz o seguinte: quando Jesus está chegando na casa, 4 dias depois, Lázaro já estava morto, já tinha sido enterrado. Aí Marta vai ao encontro de Jesus, e sabe o que ela diz? Está lá em João, capítulo 11, no verso 20. Eu gosto de minha palavra, acho que eu amo. No verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, ele saiu ao seu encontro. Maria também, porém, ficou sentada em casa. Então Marta foi ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa. Lembra aquela outra passagem? Foi o contrário, que Jesus estava na casa deles, né? Aí Maria estava ali, a Marta preocupada, preparando a janta, preparando o almoço. Tinha aquela sala abençoada, igual aquela sala da irmã, né, Eva, e da irmã Gerilda lá, e do irmão Ney, né? Aí depois prepara aqueles quitutes, aquele lanche, né, pastora? É assim, né, pastora Maria? Na casa da irmã Eva e tal. E Marta estava lá preocupada com o lanche. Juliana, Marta estava preocupada com o lanche. Jesus ensinando, Jesus ministrando. Era a hora de ouvir Jesus. Aí Marta chega para Jesus e diz: Senhor, fala para Maria me ajudar, que o negócio está pesado aqui. Eu estou fazendo os quitutes, eu estou fazendo o lanche, estou fazendo o cachorro quente, estou fazendo o suco, tenho cuscuz, e tem um monte de coisa. E Maria está aí, ouvindo o Senhor, bem bela, e eu aqui sozinha. Ela chega para Jesus e diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que ela ficou ouvindo ele, porque era necessário, era tempo de ouvir Jesus. E Marta estava preocupada com o quitute, mas Marta também estava servindo, porque era uma forma de servir. Porque em outra passagem Jesus diz o seguinte: se você der um copo de água a um dos meus pequeninos, você está dando a mim. Então Marta estava na visão certa, mas Maria estava no nível assim. Mas só que aqui, agora inverteu. Marta foi ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa triste, frustrada com Jesus, decepcionada. Já fazia 4 dias, ele podia ter vindo antes. Jesus podia ter vindo antes, mas ele não veio. Se ela tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E Marta que foi ao encontro de Jesus. E lá, no verso, onde que eu estava, meu Deus? Marta, quando soube que vinha Jesus, o 20, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. No 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta, com o mesmo sentimento de Maria, de tristeza, de frustração com Jesus, e ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido meu irmão, porque ele já foi enterrado, ele está 4 dias, já está fedendo, e o Senhor não veio. O Senhor era nosso amigo, o Senhor podia ressuscitar, e o Senhor não veio. Marta deu uma bronca. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerará. Eita glória, confiou. Confiança. Aí Jesus disse: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, disse Marta, que ele há de ressurgir, a ressurreição do último dia. Ela estava falando no final dos tempos, a ressurreição do final. Aí Jesus disse: não. Sabe o que Jesus disse? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eita glória, amém? E aí quando você vai, amados,
Jesus, lá no verso 40, no 39, 40, Jesus chega diante de Lázaro, diante do túmulo de Lázaro, no versículo 39, 11, 39, ele diz: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Jesus está diante do túmulo e ele diz: tirai a pedra. E Marta diz: Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Por que vai tirar a pedra? Por que vai fazer isso? Vai expor o defunto? Aí Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amém? E aí ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai andando. Um milagre da ressurreição. Um milagre de Jesus, mais um milagre. Mas amados, Jesus, ele fez, ele faz e ele fará. Agora os seus discípulos também fazem. Quando a gente vê Pedro, se você olhar Pedro lá em Atos, no capítulo 3, você vê que Pedro, ele vai andando pelas ruas. O que as pessoas vão fazendo? O que as pessoas fazem? Quando Pedro vai andando pelas ruas, sabe o que as pessoas fazem? Irmão Geraldo, eles trazem os doentes para ficar na beira da rua e ele vai passar. E o que vai acontecer? Quem sabe? A sombra de Pedro, irmão Chico, está passando por cima das pessoas e vai curando. Eita glória! Esse é o Pedro da agora, com a glória de Deus, não o Pedro, aquele medroso que negou Jesus há 40 dias atrás. Esse é um novo Pedro com o Espírito Santo de Deus. Porque para a glória de Deus se manifestar em mim e você, amado, precisa do Espírito Santo. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para ver os milagres e as maravilhas. Amém? Nós vamos ver também, se a gente vê, amados, lá em Atos, no capítulo 3, no verso 1 até o 10, já estamos partindo para a finalização da nossa pregação. Lá em Atos 3, Pedro e João subiu o templo para a oração na hora 9. Agora, Jesus ressurreto, Jesus tinha passado o ministério deles, agora é o ministério dos discípulos. E esses discípulos somos nós. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, sabe o que Jesus disse para esses discípulos? E disse para mim e para você: eis que eu vos dou toda a autoridade. Eu vou. Terminou a minha missão. Agora eu dou toda a autoridade para vocês, para pisar em cabeça de serpentes, para expulsar demônios, para colocar mãos sobre os enfermos e eles ficarem mais doentes ainda, é isso? Não? O que é então? Ficarem curados. É isso que está escrito aí? Olha lá. E de pregar o evangelho a toda criatura. É a ordem para eles, os discípulos, e para nós outros. Sim? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Próximo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Amém. Então esses sinais também acompanham a mim e você, amado. Vamos ver quais são os sinais que vão ter? Em meu nome expulsarão os demônios. Amém? Amém? Então, se você crê e se você fala de Jesus para as pessoas, essa promessa e essa autoridade está transferida para nós. Então você não pode ter medo de demônio, porque Jesus já venceu eles na cruz. E você vai expulsar, não é por você, não é porque você é santinho, porque você é bom, você ora muito, ora pouco. Não é isso. É pelo poder de Jesus Cristo. É o poder de Jesus Cristo. Amém? E é isso que em meu nome, olha lá, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Lembra que Paulo foi mordido por uma serpente? O pastorzão pregou outro dia aqui. Foi mordido por uma serpente, ele balançou aqui. Morreu. Porque serpente aqui é só quem presta. O povo acreditava. Saiu pregando. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles. Porão a mão sobre os enfermos e eles. Sararão, ficarão curados, amados. Por que você tem medo quando seu filho está com febre?
Quando seu esposo está passando mal, sua esposa está passando mal, eu falo, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu vou comprar um remédio, eu vou comprar umas. Não é o nome do remédio, eu não sei. Eu não entendo. Quem entende de remédio aí? Um negócio para dor lá. Vou na farmácia, meu Deus, hoje eu vou. Usa o poder que Deus te deu, meu filho. Coloca a mão em cima do teu filho, do teu marido, da tua mulher, do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho, seja quem for. Coloca a mão e expulsa toda enfermidade, todo demônio, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade que está sobre essa pessoa. Eu expulso agora, dou uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Amém. A autoridade é para mim e para você. Não tenha medo. Receba essa autoridade. Toma posse que Jesus nos comissionou. Depois disso, foi aceitado aos céus. Então, amados, você vê aqui que Pedro e João tomam posse. E aqui em Atos, no capítulo 3, Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona, 15 horas, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa. Essa porta formosa era onde os doentes ficavam. Eles tinham autorização para ficar ali, para serem curados, para receberem, não para serem curados, mas para receber esmola. Não tem umas igrejas que as pessoas ficam na frente pedindo esmola? Já viram? Na frente da igreja católica, como tem gente ali pedindo esmola? É a mesma coisa aqui, essa porta formosa. Então as pessoas iam para ali e recebiam autorização das autoridades para poderem receber as esmolas ali, na porta formosa. Era uma das 12 portas da entrada de Jerusalém. Para pedir esmola, aquelas pessoas que entravam. Vendo ele, a Pedro e Paulo, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro olha para aquele homem que estava pedindo esmola e diz: olha para mim, olha para nós, olha para mim. Olha para mim e para João. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma moeda. E rapaz, eles vão dar agora uma moeda boa. Vai ser uma gorjeta daquela. Vou ganhar o dia hoje. Vou ganhar o dia. Pedro, porém, lhes disse: eu não possuo ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso, em nome de Jesus o Nazareno, anda. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E quando ele diz isso, o homem andou? O homem creu? Ele não creu, não sabia, ele está esperando moedinha, ele está esperando dinheiro, uma esmola. Ele não andou, gente. Aí sabe o que aconteceu? O que Pedro faz? No verso 1: e toma pela mão direita. Ele toma Pedro, viu que ele não tomou iniciativa, pega ele pela mão, tá? A mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro toma ele pela mão e segura ele, e os seus pés se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Queridos? Então é autoridade. Você precisa, eu e você, nós precisamos ter essa autoridade para ser bênção, para operar milagres e maravilhas na vida das pessoas à nossa volta. Amém? E é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Você crê? Em milagres? Você crê que hoje é possível esses milagres e curas acontecerem? Aquela dor que você sente, aquele medo, aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo que está tomando conta de você, que está paralisando você. Você que era um homem de Deus, uma mulher de Deus, que estava firme, que estava glorificando o Senhor, e agora você está desanimado, você está parando, você está desanimado, está faltando força. Meu irmão, então é a hora de você dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha história hoje, opera um milagre em mim. Tira todo o desânimo, tira toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo. Em nome de Jesus, hoje vai bater em retirada aqui, você vai sair daqui outra pessoa. Amém? Amado, a cura transforma, o milagre é para o testemunho e a conclusão
mesmo Deus da antiguidade, passando por Jesus, passando pelos discípulos, chega hoje até nós, Ele não mudou. E Ele está aqui hoje para renovar as tuas forças, para mudar a tua história, para operar um milagre em ti. Amém? Amém. Em mim e em nós. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. O DNA dele não muda, a natureza de Deus não muda, a natureza de Jesus não muda, meu querido e minha querida. Então, se você orar crendo, se você confiar que Deus vai mudar a tua história hoje, vai tirar todo o desânimo, toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que está atrapalhando lá no teu trabalho, não está prosperando, toda a inveja, todo o olho gordo, todo o trabalho de feitiçaria, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Se você pegou uma palavra de maldição que alguém lançou sobre a sua vida e disse: você não vai prosperar, você vai passar por dificuldade. Se alguém lançou sobre ti uma palavra de maldição, uma palavra de maldita, um trabalho de feitiçaria, hoje vai cair por terra no nome santo de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida, meu irmão. Amém? Não tenha medo. Creia no poder de Deus que Ele vai fazer hoje aqui sobre a sua vida, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Se está faltando coragem, se está sobrando ansiedade sobre a sua vida, a sua preocupação, depressão, insônia, dor de cabeça, fibromialgia, alguma enfermidade, problema de pressão, coração, câncer, o que for, meu irmão, Deus, o nosso Deus, diga comigo, o nosso Deus é Deus do impossível. Amém? E hoje Ele vai fazer o sobrenatural de Deus na sua vida, na minha vida e na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Está preparado? Se esses aplausos foram para Jesus, me perdoa, você vai ter que aplaudir de novo. Agora com força. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou pedir agora os nossos pastores, enquanto eu tomo água, a vir aqui à frente. Amado. E você, meu irmão, tem um problema. Alguma coisa que não foi falado aqui, mas se tem um problema, uma enfermidade, você está passando por um problema de angústia, de ansiedade, desânimo, você está vendo desânimo, depressão, tentativa de suicídio, pensamento de morte, pensamento de tristeza, se tem algo acontecendo na tua vida, uma enfermidade, você vem aqui à frente. E quando o homem de Deus, o profeta, a mulher de Deus se aproximar de você, você vai falar para ele qual é o problema. Você vai confessar o que está acontecendo. Só para ele, só para o homem ou para a mulher de Deus. Amém? E você vai estar colocando para fora isso. Você vai estar falando com Deus, está falando com o homem e a mulher de Deus. Qual o problema? Por que você quer se curar? O que está te afligindo? Qual o problema? É a ansiedade, é a tristeza, é a depressão, é pensamento de morte, é uma enfermidade? O que está acontecendo? Fala, não, eu quero hoje, eu creio que o Senhor vai operar um milagre na minha vida. E esse homem, essa mulher de Deus, vai orar. E Jesus, com o seu poder, com a sua graça, vai operar sobre a tua vida. Amém? Entenderam? E você pode aqui representar uma pessoa. Não, mas tem a minha filha, tem um amigo, tem uma pessoa que está com enfermidade, passando por enfermidade, e ela não está aqui, pastor. O que eu faço agora? Você vai representar essa pessoa. Você vai representar essa pessoa e vai falar, vai declarar. Porque quando nós declaramos, o inimigo não aprisiona os seus pensamentos, você liberta os seus pensamentos. O inimigo não vai ficar te prendendo. Amém? Amém. Igreja. Então, vamos começar. Pode vir. Quem tem um problema de dor de cabeça, ansiedade, depressão, um problema emocional, está passando por um problema emocional, um desânimo,
alguma coisa nesse sentido, tá? Alguma enfermidade, então pode vir aqui à frente, ou representando alguém. Não, eu lembrei de uma pessoa que então vamos começar agora. Pode colocar o louvor.
o óleo na sua dor. Seja dor for,
Deus separou você para estar nesta noite neste momento. E se você tem buscado pelos seus, Ele lá aonde foi dito, porque o Deus que fez naquele tempo, Ele faz no tempo de hoje. E como foi com aquele centurião que disse: não precisa que vá na minha casa, dê apenas uma ordem e o meu servo será curado. Se você pediu por um parente seu, por uma pessoa que você ama, que está precisando, o Senhor já visitou esta pessoa, e nesse momento, seja cura física ou seja cura da alma, ela já está curada. Glória a Deus. Aleluia. Porque esta casa é chamada casa de oração. Glória a Deus. E as portas estarão abertas deste lugar para curar todos aqueles que de cura necessitarem, que de Jesus necessitarem, que do poder do Espírito Santo necessitarem. As portas estarão abertas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, Senhor Deus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor fez maravilhas nesse lugar, nessa noite de hoje. Nós sabíamos que algo de maravilhoso o Senhor tinha para nós nessa noite, mas nós não sabíamos que era tanto, Senhor. Tanta cura, Pai, tantas atuação sobre as nossas vidas nessa noite, sobre todos os irmãos. Deus, eu sei que o Senhor visitou cada um deles no seu íntimo. Eu não sei o que cada um deles precisa, mas eu sei que o Senhor conhece eles. E o Senhor os visitou nesta noite. O Senhor cuidou de cada um deles nesta noite. Limpou o coração da dor, de ofensas lançadas, muitas vezes dos familiares, dos amigos, dos parentes. Mas você foi curado hoje. Você está liberto dessa cura, dessa dor, desse peso sobre os seus ombros. Jesus tirou de você todo o peso. Obrigado, Jesus. Nós só temos a agradecer a Ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.